Permanece conosco, assim como moveste no louvor. Move conosco durante essa palavra. Opera em nós. Tira do nosso coração toda resistência, todo impedimento que muitas vezes temos permitido o diabo lançar em nós, para não ouvirmos a sua voz, a sua palavra. Espírito de Deus, limpa o nosso coração e trabalha em nosso meio, porque nós queremos sair daqui hoje com uma outra visão e com uma atitude no nosso coração diferente. Em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo tem liberdade para operar no nosso coração e mover no meio da igreja, em nome de Jesus. Seja conosco nessa hora e nos derrama a sua graça, em nome de Jesus, amém. Repete assim comigo: eu abro meu coração para a palavra de Deus, que é poderosa. Eu convido o Espírito para trabalhar em mim, para remover da minha vida todas as pedras, todos os espinhos, todas as barreiras, e para que eu seja um canal de Deus na minha casa e na vida do meu irmão. Amém. Amém, irmãos, amém. Vou passar o vídeo então, preste atenção. Pode acender as luzes então, apagar as laterais. Eu passei esse vídeo porque ele relata uma realidade no nosso meio. Por exemplo, nessa fase, nesse momento de festa de carnaval, é exposto na mídia, na rua, a infinidade de informações com teor pornográfico. E a pornografia tem sido algo que tem destruído casas, irmãos, famílias. E nós vimos dados estatísticos aqui. Eu não quero falar de pornografia, mas essa é uma deixa da palavra. Eu quero falar sobre arrependimento verdadeiro. Amém? E nós devemos entender que se nós queremos a vida de Deus em nosso meio, queremos uma casa restaurada, queremos famílias unidas, homens que tenham condições de cuidar das suas casas espiritualmente, sabe, psicologicamente, sem ser uma ameaça, mulheres também que possam guardar os seus maridos, os seus filhos e cumprir as suas obrigações, livres de qualquer obra do inferno. Nós precisamos entender que a pornografia é uma ameaça para a nossa igreja, para a nossa família. Você está me ouvindo? Então eu quero falar sobre arrependimento, irmãos, porque não só a pornografia, mas N pecados têm invadido as nossas famílias. E o grande problema é que as coisas têm acontecido e às vezes nós nos livramos, mas daqui a pouco voltamos, aí nos livramos, daqui a pouco caímos, nos levantamos, daqui a pouco de novo estamos enfrentando os problemas. Eu queria que todos nós pudéssemos abrir o nosso coração para essa palavra, e todo mundo, até se ficasse somente um servo e ninguém fosse no banheiro, todo mundo aqui, todo mundo prestando atenção, segura, né, para não sair, para não perder nada dessa palavra. Amém, queridos? Por que nós somos inconstantes? Por que nós erramos, nos levantamos, mas daqui a pouco passa um tempo, cai de novo? Por que nós insistimos às vezes em erros? Por que às vezes nem ligamos para os erros? Porque há ainda aqueles que nem mais têm temor de Deus, pela situação errada que tem vivido, ou praticado, ou tem feito, tem convivido, tem até mesmo concordado com outros. Existem muitas coisas que têm impedido as casas, as famílias de serem uma família íntegra diante de Deus. Uma delas é a pornografia. Isso tem entrado nas famílias, isso tem destruído muitas casas, tem atraído demônios. Há demônios que operam nessa área, que influenciam, e tem tirado a alegria. E nós devemos cuidar disso, irmãos, porque, como nós vimos, 30% do acesso às informações pornográficas na internet vem de crianças. Você está me ouvindo? Às vezes você é descuidado em deixar seu filho voar na internet, a sua filha, e você não tem o hábito de dar uma olhadinha, de procurar no histórico, né? Ou deixa eles com computadores no quarto, fechados, né? Isso nós temos que tomar alguns cuidados. Eu não quero falar
só disso, né? Eu quero falar mais de como nos livrarmos de todos esses pecados e essas situações que têm nos roubado, têm nos impedido de experimentar a vida de Deus, experimentar a unidade de Deus na nossa família, irmãos, por consequência na igreja. Irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos de famílias fortalecidas. Você está me ouvindo? Se nós queremos uma igreja restaurada, uma igreja que se posiciona contra o pecado, uma igreja que vence, uma igreja prevalecente, que alcança os jovens, nós temos que zelar pela santidade, nós temos que zelar pelo nosso coração íntegro diante de Deus, e a vida de Deus não pode se apartar de nós. Você está me ouvindo? Nós precisamos manter a glória na nossa casa. Nós precisamos manter a chama do Espírito queimando ali, fumegando ali. Nós temos que ter na nossa casa um ambiente onde o Espírito Santo se possa manifestar. Mas é a nossa iniquidade, que é a prática de pecado deliberada, que nos afasta de Deus. Imagine você que tem hábitos pornográficos. Você assiste algo ou consulta algo na internet, aí eu falo, vai então, se retire e ora a Deus agora, feche seus olhos e fala assim, Deus vem e fala comigo, move no meu coração. Você não vai conseguir se você for um verdadeiro homem de Deus. Aí você fala, mas verdadeiro homem de Deus não consulta isso. Mas tem muitos homens de Deus que caem, que é aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Você que experimenta a vida de Deus e erra, experimenta orar na sequência, experimenta pedir para Deus algo, fala, Deus move no meu coração. Você que está experimentando o pecado, tente orar por alguém, você vai sentir vazio, vai sentir que não há presença do Espírito na sua vida. O que nós temos de mais precioso, irmãos, é o Espírito Santo em nós. Irmãos, muitos ficam investindo a vida só em lazer, só fazem as coisas que dão prazer, só fazem as coisas que alegram a alma, e não entendem que servir a Deus é ter alegria também. Nós não somos aqueles que entendem que servir a Deus é ter uma vida chata, quadrada, uma vida sem alegria. Nós somos uma igreja alegre, nós zelamos pelas nossas células, para que sejam umas células animadas, alegres. Nós não precisamos da tristeza, nós não precisamos ter uma vida chata, nós queremos ter uma vida alegre. Às vezes essa dificuldade que eu encontro, porque gente, sou tão expressivo, espontâneo no louvor, eu estou nem aí para você, com perdão da palavra, que às vezes alguém não me entende. Eu acho que a gente devia ser mais comedido, assim, mas olha, é minha alegria, eu gosto, eu amo e me alegro, eu danço, eu não tenho problema de dançar. Você tem problema de dançar? Lá fora o mundo não tem problema de dançar, agora a igreja tem problema de dançar. Dança, irmão. Quando era do mundo, dançava samba, tango, bolero, o que mais? Forró, dançava lambada, dançava twist, psy, funk. Está amarrado em nome de Jesus. Quando era do mundo, dançava de tudo. E agora a gente quer ter uma vida alegre, mas debaixo da santidade, irmãos, sem peso de pecado. Você pode dançar e orar, que você não vai sentir diferença. Lá no mundo você dança igual, tenta orar. Aí você dança na igreja e ora, Deus te ouve mais, porque Ele se alegra em você na dança. Quando você dança, Ele se sente honrado. Ele fala, meu povo dança para mim, o meu povo me celebra enquanto eles dançam. E eu vejo tanta resistência às vezes da igreja em dançar, em se expressar, em dar glória a Deus, em se derramar. Glória a Deus, nós temos vencido. Nossa, no começo, irmãos, era igreja frieira ou videira. Era assim, porque chego eu aqui de São Paulo, lá de Guarulhos, cheio de mover com alguns irmãos conosco, aí pum, cai no lugar onde eu estava lá no poderoso Deus, abri os olhos e estava a igreja. Porque não tinha o hábito, nós estávamos ali ensinando, e eu tinha que ter paciência com isso. E a gente saía das reuniões e falava assim, né, Paulo? Falei, Deus do céu, manda um avivamento nesse lugar, oh Deus, chorávamos. Hoje não é assim, hoje a igreja responde mais, glória a Deus. Mas olha, tem muito mais para a gente liberar, tem muito mais, irmãos. Meu irmão, eu não sei porque você não pôs o Paulinho para orar aqui, irmão. Eu estava esperando você botar ele para orar.
Oh, aleluia! Nós temos que deixar mais o Espírito fazer. Não é verdade? Não que você não deixou, mas eu senti, eu devia ter te falado. Eu não quis te cortar. Mas, sabe, eu falei assim, ele vai pôr para limpar, aí tem que pôr. Amém? São os nossos filhos, são nossas crianças. É a alegria de nós termos uma igreja animada, avivada, cheia do Espírito Santo, que ministra a verdade, que dá paulada e que faz carinho. Nós precisamos disso, igreja. Mas, às vezes, voltando um pouquinho para o contexto da palavra, nosso hábito é de experimentarmos um levantar do pecado. Nunca mais vou fazer isso. Depois de uns dias, caí. É isso que nós queremos parar. Tem muita gente que troca. Cadê meu filho? Vai buscá-lo, por favor. Meu filho tem que ser a palavra do pastor. Sim ou não? Por duas, porque meu filho, porque é minha ovelha. Amém. E nós até esqueci. Me ajuda, Santa. Um cara que às vezes troca, né, nesse momento, às vezes é festa, irmãos. Isso é um perigo. Você que vai para sua casa depois do culto da reunião ontem, estava lá assistindo lá, ó, que queime a tua TV em nome de Jesus. E o Taylor falou assim: não me traga para me consertar, porque ela está vindo endemoniada essa TV. E esse demônio pode espalhar e pegar outras TVs. Você veja se algum irmão da videira aparecer lá na sua assistência lá para levar uma TV para arrumar, você já sabe. Você fala: pastor disse, meu irmão, que queime, para não queimar o teu dedo. Que eu podia falar: queima o dedo desse irmão, porque o problema não é a TV não. Vem cá, é verdade, irmão, vamos pedir para queimar a TV não, vamos pedir para queimar o dedo do irmão, que o problema é o irmão, não é Renato. Você serve o filho Cezinha, please, together was, ok. É isso. Bom pai não abre mão do filho para ouvir. Você está ouvindo? Bom, voltando para a palavra. O problema não está na TV, no controle remoto. Não, é amaldiçoado esse controle remoto. Eu quero mudar o canal lá que tem um negócio feio, mas ele volta. Volta sim, é seu dedinho. Eu dei o poltergeist, o dedinho. Sai em nome de Jesus. Não vai sair. Vai sair sim. Não venha para cima de mim. Venha. Sai. Não sai. Sabe, esse negócio de... Não existe isso. Está no seu coração. Tiago 1, 22. Abre aí. Abriu aí? Deixa eu abrir aqui também, que essa não está na minha palavra. Olha só, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Continue lendo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a famosa língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você está ouvindo? Essa é a religião que você tem que seguir. Você é evangélico? Sim, creio no Evangelho. Creio em Jesus Cristo, a boas novas. O evangélico é aquele que crê no Evangelho. O Evangelho é boas novas, novidade. Jesus já esteve conosco, o Messias já veio e voltará em breve em nome de Jesus. Mas nós temos que ter o hábito de praticar as palavras, porque quando você pratica, não é mais você quem vive. Quem está vivendo em você? Cristo, a palavra. Você está praticando a palavra de Deus, é Deus vivendo em você. Mas quando você para de praticar a palavra, é você quem vive. Aí você olha no espelho e vê você, não vê a imagem de Deus, não vê Deus na sua vida. Você está ouvindo, igreja? Então eu quero falar de alguns arrependimentos que não são arrependimento. Estou arrependido. Mas passa um tempo, você atola de novo no pecado. E o primeiro, são 7 arrependimentos, 5 falsos e 2 verdadeiros. Amém? O primeiro nós chamamos de o arrependimento saraivada. Fala saraivada. Não é saravá, é saraivada. Olha para o irmão e fala assim: saraivada. O que é saraivada? O que é saraivada, irmão? Pedrada. É o arrependimento tipo pedrada. Aí vai para Êxodo 9, 27. Vou explicar porque é pedrada. Alguns ficaram com medo. Falei, meu Deus, vai voar pedra. Não, mas eu vou contar o episódio. Êxodo 27, verso 20. Êxodo 9, verso 27. Amém? Todo mundo com as suas Bíblias. Está muito forte o ar? Sim ou não? Está assim? Quem acha que está assim? Levanta a mão. Quem acha que está não? Quem tem um agasalho para a irmã aqui? Mas aqui está 23 graus só. Espera aí que eu vou melhorar um negócio aqui, ó. Ó, piorou. E vai melhorar. Vê quantos graus está esse do fundo. Subindo. 24, tá bom, então deixa. Pronto, irmãos, ó, agora não vai mais aqui, vai direto para mim. Aleluia. Que eu estou com calor mesmo. Então diz assim, ó, Êxodo 9, 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. Olha o Faraó reconhecendo o pecado, ele está arrependido. Eu pequei, Moisés, eu pequei. Essa vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Olha só que arrependido Faraó. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, ó saraivada. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Aí no verso 34, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, passou o problema, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, e ele e os seus oficiais. Tem então o tipo de arrependimento saraivada, que é aquele arrependimento que a pessoa, na hora que está sofrendo uma consequência, algo difícil, e fala assim: não, Deus, eu não quero mais isso, está difícil, eu me arrependo, eu sou mal, fui eu que procurei isso na vida, é verdade, ó Deus, eu não quero mais, livra-me, Senhor. Vai para o líder, vai para o pastor e ora e perde. Aí o negócio começa a aliviar. Ele fala: glória a Deus, eu estou sarado, Deus ouviu minha oração, ouviu a oração do meu líder. Hoje eu vá, que bom, que vida, olha Deus, obrigado. Aí passou, aleluia, glória a Deus, eu estou livre, glória a Deus. Olha, de novo aqui. E nem lembra, e ele torna a pecar. É um arrependimento que dura só enquanto a chuva está na cabeça dele. A hora que passou o problema, o cara esquece. Você já viu alguém arrependido assim? Fala assim: não,
Nunca vi, pastor. Na sua casa já aconteceu? Não, nunca aconteceu. Seus filhos nunca se arrependeram temporariamente? Esses arrependimentos que duram enquanto só dura a dificuldade, a tribulação, ou só enquanto você está sendo punido porque você errou, são falsos arrependimentos. Isso não é arrependimento, não. Arrependimento é constante, irmãos. Arrependimento é assim, ó, você mudou de direção e anda nela. Esse negócio de, não, eu não caio mais, nunca mais, irmão, eu nunca mais vou fazer isso, eu estou arrependido. Passa 2 meses, lá volta ele, de novo eu caí, irmão, olha por mim. Nunca esteve arrependido. Isso não é arrependimento de verdade. Pode cutucar o irmão do lado, não tem problema. Fala, ó, tá vendo? Isso é para você, fala. Pode cutucar o irmão, fala, essa é para você. Cutuca, fala, essa é para você. Você já viu gente inconstante assim? Que só se arrepende enquanto dura uma dificuldade, uma tribulação. Nós temos que ver, ó, constância. Arrependimento genuíno muda a história. Arrependimento genuíno vem carregado com novas práticas. O cara fala, eu estou arrependido, mas ele não sai do boteco. Não, eu só tomo água. É que meus amigos estão lá. Está arrependido não. Arrependimento, ó, mudou a direção. Você está andando numa direção, caminho errado. Quem se arrepende, o arrependimento da Bíblia quer dizer conversão, mudou a rota. Então você tem uma direção, tem um sentido, a direção e um impulso, uma velocidade. Eu vivo falando isso para meus filhos. Falo, olha, você sabe que o teu alvo é lá. Aí você mira para o leste e você começa a andar nesse caminho. Você tem que se arrepender, que envolve parar, olhar o alvo, reposicionar. Se você quiser voltar para trás, você volta, mas acho que é melhor agora você ir acertando para caminhar até lá. E aí, se você desviar um pouquinho, esquecer, tem que parar, olhar o meu alvo e continuar indo. O problema é que você fala assim, mas sempre dá para me corrigir a rota? Você sempre pode corrigir a rota. O único detalhe nessa história é o quanto você já andou. Então corrigir a rota é fácil. O problema é recuperar o tempo e o caminho que você andou. Você está me ouvindo? Então, se você é moço, você tem muito tempo. Mas se você é velho, agora não dá nem para pensar se você é moço também. Por quê? Quem falou que moço não morre? Quem falou que jovem não acaba morrendo? Você está me ouvindo? Então veja, esse tipo de arrependimento, que é um arrependimento que só dura enquanto a tempestade está acontecendo, não é arrependimento de verdade. E você que peca, quantos pecam aqui? Levantam a mão. Glória a Deus que ninguém levantou a mão, que ninguém deixou a mão abaixada. Ai, mas é que eu estava sondando, né, querida? Você sabe melhor do que eu peco. É você quem sabe. Eles não sabem quase nada, mas você sabe. Ela que sabe, irmãos. Quer saber do seu pastor? Pergunta para a esposa dele. Ainda bem que ela não é fofoqueira, não fala para ninguém. Mas é ela que sabe. Ela que sabe. Então veja, se todos nós erramos, nós precisamos aprender o que é um verdadeiro arrependimento. Amém? Glória a Deus. Então o primeiro tipo de arrependimento, que não é arrependimento, como se chama? Saraivada. Amém? Glória a Deus. O segundo tipo de arrependimento é um arrependimento religioso. Eu quero que você abra a Bíblia, então, em Números 22. Nós vamos falar de Balaão, Números 22. Balaão era aquele tipo de religioso, profeta religioso, que era cheio das coisas. 22. E esse Balaão, Deus falou para ele ir para Moabe, mas tinha que esperar. Estou dando um paninho de fundo aqui. Os mensageiros de Moabe virem buscá-lo.
Ele ouviu Deus falar: ó, você vai para Moabe, mas você vai esperar os mensageiros ir para ir junto. Ele nem esperou, ele já saiu fazendo. Você conhece gente assim? Que já sai fazendo e não espera? Gente que não tem paciência. Pois bem, Balaão era assim, era um sem paciência. E aí, verso 32 diz assim: então o anjo do Senhor lhe disse, abre aí, verso 32, do 22, 32. O anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O que tinha acontecido? Ele não esperou, saiu, e Deus pôs um anjo para resistir ele, porque ele não ouvia Deus. E o anjo aparecia e falava: para, Balaão. E a jumenta olhava e empacava. Aí Balaão fazia com a jumenta: bora, vamos. E a jumenta empacada. Ele descia da jumenta, puxava e deu uma surra na jumenta. E a jumenta olhava o tamanho do anjo. Aí Balaão deu mais outra surra na jumenta: vamos, você é teimosa. E a jumenta, e aquela surra, e chega uma jumenta e falou assim: para, eu não aguento mais apanhar de você. Só você não vê que tem um anjo aqui na frente, ô profeta meia boca. Até a jumenta viu o anjo, irmãos. Tem alguns que não veem, até o jumento vê. Eu às vezes eu não vejo. Uma jumenta viu e eu não. Amém, mas eu escuto a voz do meu Senhor. Mas a jumenta empacada, e teve que falar com ele. E aí ele continua falando: eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Olha só, ele pouparia a jumenta. O homem não. Profeta. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, estou arrependido. Ó Deus, eu reconheço que tu és Senhor na minha vida. Eu sei que eu não sou uma jumenta, eu sou uma anta, porque eu devia ter te ouvido. E aí, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora se parece mal aos teus olhos, eu volto, eu não vou não, eu fico. Esse é o tipo de arrependimento de gente que não reconhece Deus na vida das pessoas, não reconhece que o irmão é canal de Deus, para falar: irmão, não erra não, irmão, está errado aí. Ele só muda se ouvir o pastor, ele só muda se chover dentro, chover fora. Já viu essa? Esponja, ó, se chover não vou, não, então agora é fora. Chove em fora, né, fica seca no meio. Não, e se for assim eu não faço. Quer dizer, gente tem dificuldade de ouvir, gente tem dificuldade de submeter, gente tem dificuldade de reconhecer que Deus colocou pessoas na sua célula, na sua vida, para ser canal dele. Olha para o lado e fala assim: você será que é minha jumenta? Não, não fala isso. Não fala isso, por favor. Porque a jumenta foi boca de Deus na vida de Balaão. Mas na realidade não foi boca de Deus. Deus não fez ela falar, é que ela não aguentou, e ela teve que aprender a falar, senão ela morria. Não é verdade? A surra que ela estava levando. Agora, Deus tem levantado pessoas para nos ajudar a caminhar. E eu vejo uma dificuldade, porque ouvir o pastor é fácil, mas para ouvir o irmãozinho que é novo: irmãozinho, faz isso não, irmão, está errado esse negócio. Eu tenho ouvido você falar assim com sua esposa, está errado, pode não. Aí fala: nossa, chegou agora, já quer me dar ordem. Onde já se viu, chegou agora aqui, nem fez o curso de maturidade no Espírito e já pensa que está no CTL. Não é isso que o povo pensa às vezes? Se você tem dificuldade de ouvir o menor, pois bem, eu sou um pastor novo, amém? Agora eu com essa barba eu fico parecendo mais velho. Ó, mas tem gente que às vezes pode olhar para mim e ver novinho, fala assim: não, eu sou novinho, irmãos, eu nem tenho 40 anos ainda. Parece? Não parece? A Giovana viu o anjo. Eu estava parecendo um super-homem, mas o super-homem tem barba, eu estou parecendo um falco, em cima do falco. Olhos de águia, só da minha época.
Eu revelei a idade. Ai, meu Deus. Falar do Falco é... Mas vamos falar do quem, né? Sai fora. Mas deixa eu falar um negócio para você. Às vezes algumas pessoas podem sentir e falar assim, não, ele é novinho. Ele não tem muito, porque como eu vou ouvir um novinho? Bom, os mais velhinhos que andam perto de mim sabem que eu tenho muito para acrescentar para você, mas não porque eu experimentei, mas porque eu aprendi a andar, e eu aprendi a ouvir a Deus, e eu sou canal de Deus na sua vida, eu sou boca de Deus, porque eu me alimento da palavra, eu vou falar da palavra. Você está ouvindo? Nós devemos não olhar para o irmão como Balaão olhou. Esse arrependimento religioso, não, agora eu entendi que a vontade, anda no pecado, ele vai lá, aperta, depois quando não, agora eu entendi, tá bom, agora você quer que eu volte? Deus, você está entendendo, igreja? Existe esse tipo de arrependimento, que é um arrependimento que só se submete a quando uma grande autoridade fala. Isso não é arrependimento. Arrependimento acontece quando a esposa ouve o marido e fala, errei, vou corrigir minha rota. Quando o marido ouve a esposa e ela fala, você está errado nisso, e o marido olha para ela e fala assim, puxa, é verdade, errei, vou corrigir minha rota. Ainda mais quando o filho fala e o pai ouve, fala, filho, você tem razão, o pai tem que melhorar aqui. Você está ouvindo? Amém, amém. Cuidado com as conversinhas aí, daqui a pouco chama atenção. Segura. Amém. É inútil então, irmãos, dizer, eu pequei, se você só submete às autoridades maiores. Outro tipo de arrependimento é o arrependimento orgulhoso, que não é arrependimento. É o de Saul. Vamos ouvir? 1 Samuel 15, 22. O segundo é o religioso. Isso, todo mundo anotando, irmãos. Ontem eu ensinei lá Peruíbe, eu falei, tem que anotar a palavra. Terceiro, orgulhoso. Se você quer participar da sua célula ativamente, você tem que reter o que eu estou falando aqui e anotar. Para você chegar na célula e falar, isso aqui Deus falou comigo, olha que bênção. E você ser usado por Deus lá, amém? Amém. 22, olha só. Saul esperando Samuel chegar, porque tinha que oferecer sacrifício antes de ir para a peleja. O hábito era, antes de eu ir para uma guerra, eu ofereço sacrifício. Você está me ouvindo? Antes de ir para a guerra, oferece sacrifício, amém? Então antes de conversar com alguém, antes de trabalhar, o que você tem que fazer? Oferecer sacrifício. O que é oferecer sacrifício? Tempo de oração, busca, orar, entregar a sua vida a Deus, ter uma vida de jejum, ter uma vida de leitura da palavra, ter uma vida de Deus, amém? Na época lá do Velho Testamento, Saul tinha alguém só que podia oferecer sacrifício. Quem era esse alguém? Só o profeta, no caso de Saul, Samuel. Só ele poderia. E aí Saul estava esperando ir para a guerra. Eles não iam sem oferecer sacrifício, porque eles queriam agradar a Deus, porque eles não podiam ter receio que Deus estava mal com eles. Então eles tinham lá, falaram assim, nós vamos para a guerra sem pecado, porque se eu tiver com pecado, eu vou tomar um couro na guerra. Você está me ouvindo, igreja? Então nós precisamos nos revestir de Deus. Isso é um princípio que devia funcionar ainda hoje. Só que eles se sentiam sempre desqualificados, porque alguém tinha que oferecer o sacrifício. Jesus já foi o sacrifício para nós. Mas Saul aqui, ele não aguentou esperar, começou a dar horário, o povo, e aí, cadê Samuel? Aí nós temos que ir lá lutar. Aí ele, puxa, então dá licença um pouquinho. Foi lá e ele mesmo ofereceu o sacrifício. Ele acabou de oferecer sacrifício, vamos ler. Porém Samuel disse, chega Samuel e olha a lambança que Saul fez. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas
rei. Saul acabou de perder o reinado. O profeta falou assim: Deus rejeitou você como rei. Já precisou você ouvir isso de Deus, de um profeta? Deus está rejeitando você aqui como líder. Deus está expurgando você como líder. Olha, verso 30. Então disse Saul: pequei, Samuel, pequei, eu sou mau, eu não devia ter esperado, eu sou ansioso demais, eu devia ter tomado uma maracujina, eu devia ter me trancado no quarto, eu devia ter feito qualquer outra coisa, mas eu fui mal, você tem razão. Eu só te peço uma coisa: me honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Olha a proposta de Saul. Olha, eu errei, mas não me exponha, por favor. Olha, eu errei, tudo bem, não faço mais, mas não fala não, não conta para eles não, por favor. Não, quem se arrependeu não fica com medo de ser exposto. Quem se arrependeu do erro, do pecado, não tem medo de rasgar o coração. Fala assim: eu estou errado, eu estou aqui, mas eu vou levantar e eu vou ir para o outro lado de pé. Você está entendido? Gente que se arrepende, ela dá a cara para bater. Está aqui, já adulterei, já fiz errado, já menti, já roubei, matei. Fala, porque aquilo para ele é imundícia. Porque quem se arrepende recebe perdão. Quem se arrepende de verdade, ele se sente livre, porque o arrependido recebe perdão de Deus. Confessai as vossas transgressões e as deixai, para que receba misericórdia. Você confessou, abriu a boca. Se você já confessou, você não tem medo de ninguém te expor. Segundo, você confessa e deixa, recebe perdão, recebe a misericórdia de Deus. Então às vezes nós aprontamos: por favor, não fala para ninguém não, eu tenho vergonha, nossa, você é orgulhoso, você é pecador, você dá nó em pingo d'água, você age de uma maneira errada, e aí você agora: não, por favor, não me expõe. Ontem eu estava explicando lá para os irmãos, se você errou com os irmãos da célula, na frente de todos os irmãos da célula, é diante dos irmãos da célula que você tem que pedir perdão. Alô, uma vez pastor Aloísio, véspera de eleição, 2 anos atrás, acho, pastor Aloísio fez um comentário e nós nos mobilizamos como videira, de não votar no PT. Se tem algum petista aqui, me perdoe, só estou fazendo um comentário, mas eu não vou incentivar isso, fique em paz. Mas por quê? Porque tinha tem ainda o projeto da PL 122, o projeto do aborto, a homofobia, um monte de coisa que nós temos uma posição nisso. Nós não aceitamos os termos que estão lá. Somos contra o aborto, nós não somos contra o homossexual, mas nós não apoiamos e não falamos amém para a prática errada do homossexualismo, que é pecado, que está na Bíblia. Lá Sodoma e Gomorra, o pecado do povo era homossexualismo. Romanos 1 diz que as mulheres deixaram o jeito natural de se relacionarem e se inflamaram uns com as outras. Os homens, deixando a maneira natural de se relacionar, se inflamaram uns com os outros, recebendo a punição que lhes é devida. Então veja, a Bíblia diz. Então se a Bíblia diz, glória a Deus, tem a Bíblia. Então, eu estava falando com os irmãos, aí o pastor Luiz falou assim, do PT, nós não votamos no PT, irmãos, então eu quero só pedir para a igreja, não vote por causa disso, tal, e falou. Final da reunião, vem lá o irmão: pastor Luiz, ama a tua igreja, ama a tua palavra, mas eu quero dizer algo para você. Eu vim aqui ouvir a palavra de Deus, e não vim aqui ouvir a tua preferência política. E não é verdade, irmão. Quer dizer que todos do PT são a favor a isso? Então ele, no culto seguinte, irmãos, antes de começar a pregar, ele fala assim: a graça e paz, irmãos. Antes de começar a pregar, eu preciso primeiro me redimir com vocês e pedir perdão à igreja, porque eu falei assim do PT,
Então aqui não é lugar de partidarismo político. E eu reconheço que errei, eu quero pedir perdão para a igreja. Vocês me perdoam, igreja? Eles falaram amém, vocês também falam amém. Amém, muito obrigado. E aí continuou a pregar. Ninguém sabia, mas só que ele falou para todos. E ele viu que ele errou. Por mais que tinha uma certa razão, e tem razão mesmo, num dos atos, mas falar contra o partido, não vote no partido, ele falou assim: olha, eu errei, quero pedir perdão aqui. Então se foi, quando você errou, foi em que nível? Quem estava presente? Então é nesse nível que você vai ter que se corrigir. Amém? Só que às vezes eu tenho alguns que se escondem. Não, eu errei, mas já não basta, eu já pedi perdão, eu passei uma mensagem lá. Já estou resolvido, ó, sinto até leve, ó, posso até... Se foi no nível que você errou, você tem que ir lá, dar a cara, tem que falar, tem que abrir a boca. Fala, eu errei. Você está ouvindo, igreja? Então isso é bênção. Mas só um coração verdadeiramente arrependido, que errou, ele tem coragem de se expor. Quem não está arrependido, não se expõe. Tem medo, tem reservas. Você está me ouvindo? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Fala, Jesus é bom. E eu estou arrependido, fala. Amém. Quarto arrependimento. É o arrependimento de Acã, que é o arrependimento revelado. Isso. Revelado. Revelado. Falso arrependimento também. Só se revela porque pegaram. Olha lá, Josué 7:20. Abra aí a sua Bíblia. Do 20 ao 22. Respondeu Acã a José e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Vou dar o pano de fundo aqui também. Josué foi para Jericó. Como que é a música do Josué da Jericó lá? Nas muralhas? Vem com Josué lutar em Jericó. Vai todo mundo. Jericó. Vai, faz aí. Vem com Josué. Faz aí, irmão. Jericó e as muralhas ruirão. Faz pro seu irmão. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Seu Jerico, fala. E as muralhas ruirão. Então veja, deram 7 voltas. Na última, que foi a 8ª, a turma que perdeu lá no show da Bíblia. Aí na 8ª volta caiu as muralhas. E aí o povo foi lá e invadiu. Só que tinha uma restrição e uma ordem. Deus falou o seguinte, ó, você vai lá, Josué, saqueia a cidade, pega o despojo. É a primeira luta. Fala, primeira de Deus. Então você vai pegar toda essa primeira que vai ofertar para o Senhor. Mas Acã, o sobrenome dele era Cabecinha de Siriguela. O Acã, Cabecinha de Siriguela, estava passando ali e viu uma capa babilônica, bonita. Era a capa do rei Momo. Só para você entender mais ou menos. E estava a coroa lá do rei Momo, o cetro dele. Falar nisso, irmãos, nessa época do ano aqui, o prefeito da cidade entrega a chave da cidade para o rei do carnaval, o rei Momo. Mas nós vamos tomar de volta essa chave em nome de Jesus. Hoje essa chave foi perdida. Ele está lá. O rei Momo está. Cadê a chave da cidade? Os irmãos da videira pegou. Os irmãos pegaram. Amém. Obrigado por corrigir o português. Amém. Quem tem pastor não precisa de professor. Amém. Aí ele foi lá e pegou ouro, prata, capa e escondeu. Aí eles foram para Ai. Era uma cidadinha pequena. Josué olhou e falou assim: com 3.000 nós damos um couro neles. Nem consultou a Deus. Foi lá e mandou 3.000 lá. Tomaram uma sova, saíram correndo. E os de Ai botaram o povo para correr. Pensa. Aí Deus falou assim: tem algo que vocês não me devolveram, que está no meio do povo.
E Josué falou: tá aí o pecado, tem um pecado no meio do povo. Aí ele pegou o Urim e o Tumim, era um dado gigante. Na verdade eram várias pedrinhas lá que eles tiravam a sorte. E eles começaram a jogar a sorte. Tinham 12 tribos, aí caiu, numa tribo. Aí foi lá e jogou de novo, caiu numa família. E aí ele foi, caiu na quadra tal, na casa tal. Aí a família, aí Acã calado. Vamos ler. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e te fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu cobicei. Olha só ele confessando: eu cobicei e tomei-os. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou os mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Alô? Olha só, por que Acã se arrependeu? Porque ele foi descoberto. Se ele não tivesse sido descoberto, ele continuaria na prática do pecado. Arrependimento que só vem derivado porque foi descoberto, não é arrependimento de verdade. Arrependimento que só acontece: não, eu errei, não, você me pegou, é verdade, me pegou, policial, é verdade, mas eu estou arrependido, eu nunca mais vou usar cocaína. Isso não é arrependimento, não. Você só está arrependido porque você não quer tomar uma sova. E ele viu, olha só, ele não teve temor nenhum de Deus, irmãos. Ele achou que ele ia passar. Deixa eu falar um negócio para você: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Fala para o seu irmão: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Você está me ouvindo? Está onde os olhos do Senhor? Quando você vai no banheiro, onde estão os olhos do Senhor? Se é número 1, número 2, está lá. Deus está lá, Deus olha, até nessas horas. Você acha que Deus tem problema com isso? Foi isso que Ele fez, Ele construiu você. Ele não tem problema com isso. Quando você tem intimidade, esposo e esposa, Deus fica do lado de fora do quarto, está lá dentro. Deus, você põe lá, fecha a porta do quarto, uma plaquinha, Deus fala assim: ai meu eu. Ele não vai falar ai meu Deus, né? Ele fala ai meu eu. Agora eles estão fazendo algo lá. Ai, que vergonha. Você acha que Deus está fazendo isso? Deus está lá, ó. Deus está lá olhando e fala: eita, como eles se amam. Ai, pastor, não fala isso, é pecado. Quem falou que isso é pecado? Agora, se é solteiro, Deus está olhando e falando o seguinte: eita, as pombagiras estão grudando neles, olha lá, ó. Olha que coisa feia, não me reconhece como Deus deles. Olha, eu já avisei tanto, usei a mãe deles para falar, usei os amigos, o líder da célula, eu usei o líder da célula semana passada, e eles não ouvem. Deus está de olho, irmãos. Deus está de olho. Não pensa, não, é só apagar a luz. Deus tem visão noturna. Ele vê tudo. Ele vê por trás da parede. Ele não tem jeito. Deus olha. Então vem cá. Quando você pensa que está sozinho agora, ninguém está me vendo. É mais ou menos assim. Deus é melhor então, é verdade. Passa a moça, irmão com óculos escuro, a cabeça. Deus está lá dentro do seu miolo. Assim que Deus faz.
Deus ele entra dentro da sua cabeça, vai lá na região do seu cérebro, no epitélio, e ele fica apontando para ele e fala assim: ah, você está pensando. Quem tem intimidade com Deus sabe disso, que é verdade. Que Deus, até dentro do nosso cérebro, ele vai lá e fala: é ou não é, irmãos? Então agora, esse tipo de arrependimento que só acontece quando te pegaram. O cara estava no carro, o cara, não, o cara vinha aqui, glória a Deus, irmão, paz do Senhor, aleluia. Ó, sou de Deus, eu oro em línguas, canta lamanaia, xerebedê, que bala macia, que bala macia, que bala macia. Que anda bala para trás, que manda para trás. Aí o cara fala, o cara é o espiritual. A língua dele, quando ele fala, a língua dele faz. O cara é o cara, mano. É o espiritual, ele ora, a hora que ele ora, ele fala, receba! Pá! E os irmãos caem na unção. Verdadeiro arrependimento. É arrependimento que só de pensar já traz quebrantamento. Só de lembrar de algo que já foi resolvido traz vergonha. Eu lembro que eu me envolvi no espiritismo antes de me converter. Fiquei 1 ano no centro de macumba. Pensa, seu pastor de roupa de branco assim, ó. Eu ia lá, eu tinha 18 anos, irmãos. 18 anos, 17 para 18, e os amigos da escola, eu ia lá, e ficava lá, concentrando, caía endemoniado lá, dava passe, pensa, teu pastor fazia isso, e quando eu fui liberto disso, depois de anos na igreja, que eu renunciei a essas coisas todas, eu passei por um seminário que deu um impacto, e eu renunciei isso, eu tive um nojo, eu falei assim, olha que vergonha, diabo, você é o capeta mesmo, que você me enganou, eu tenho raiva de você, e eu vou libertar o povo, que você não vai aprisionar mais nenhum, e eu vou em nome de Jesus. Daí eu fui estudar libertação, irmãos, esse negócio de libertação é comigo, eu tenho um talmidim, eu dei um pouco do cajado para ele, mas eu era até demais, mas eu sempre fui ligando, porque, irmãos, isso causa o quê? Causa vergonha, um sentimento. Você está me ouvindo? Quinto arrependimento é o arrependimento de Judas, o arrependimento de remorso. Olha aí, Mateus 7, 27, 4. Aí eu vou falar de 2 rapidinho para encerrar. Arrependimento de Judas. Mateus 27, 4 diz assim: pequei traindo sangue inocente. Judas, depois de entregar Jesus com as moedas de prata nas mãos, diz assim: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, não responderam: que nos importa? Isso é problema teu, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Irmãos, quem se arrepende toma posse do perdão e não fica se punindo. Ó, eu errei, está certo, perdão. Mas ele não fica lá, eu sou mau, eu tenho que melhorar. Olha só, fica lembrando do pecado. Quem está arrependido não fica lembrando do seu pecado direto, não fica lá remoendo, mas eu fui muito mal, você não sabe da minha vida, olha, eu sempre fui isso, eu mereço mesmo. É verdade, você merece todo mal, mas Jesus te perdoou. Se Judas tivesse arrependido de fato, ele não tinha ido se enforcar. Ele disse que errou, mas ele sabia, ele falou assim: não, eu tenho que sofrer mais, porque não valeu o meu arrependimento. Aí ele foi lá e se matou. Deixa eu falar algo, só os verdadeiros arrependidos jogam a roupa velha do pecado para trás. Eu não vou fazer mais, e vai embora. Você está ouvindo? Só quem é arrependido de verdade, só quem de verdade toma posse, só os arrependidos têm um coração de Deus. Davi é um rei soberano. A Bíblia diz o que de Davi? Deus diz o que? Que não houve um homem com coração igual ao de Deus. Só Davi tinha um coração igual ao de Deus. Pensa que coração bondoso desse homem Davi. O que ele fez? 2 pecadinhos. Adulterou
e matou. Você conhece a história de Davi? Chamou lá Urias, ele foi lá primeiro, e no dia de guerra, a turma lutando, Davi no banho, na rede. Por isso que eu falo, irmãos, nossa vida tem que ser luta todo dia, porque essas lutas diárias, Edilene, nos mantém santo. Quando a gente está abençoado demais, nossa, palácio está tudo em ordem, meu povo está lutando, eu não tenho luta, não tenho dificuldade nenhuma, o negócio está tão legal, tão tranquilo. Se prepara, tu vai aprontar. Davi, enquanto estava envolvido nas batalhas, lutando, orando, pedindo para Deus fazer, indo lá e vai, ele não pecava. A hora que ele decidiu, falou assim: ó, vou descansar, eu preciso de férias. Vou tirar umas férias. E o resultado disso, foi lá, debruçou, e olhou uma mulher tomando banho, mulher de Urias, e chamou ela, coabitou com ela, engravidou ela. Ele foi lá e chama, a mulher está grávida, lascou. Chama Urias, manda Urias vir. Aí Urias veio, pois não, Senhor. Urias está cansado, Urias. Olha o cara de abatido. Tua esposa não te vê há tanto tempo, você precisa dar uma aliviada. Aí Urias falou assim: mas eu não posso, Senhor, meus soldados estão lá na linha de frente, no combate, meu lugar é lá. Urias, para com isso, irmão, estou te dando 2 dias de Deus, vai. Urias não foi, ficou na beira do palácio lá, não foi. No dia seguinte, Davi: toma uma aqui, Urias, vem cá, vamos tomar uminha, só uminha. Isso. Urias: não, eu tenho que voltar para lá. Você está com o seu rei, irmão, você vai desprezar? Toma uminha, toma mais uminha, mano, mais uminha. Isso, tá bom? Só mais uminha, a saideira. Aí Urias saiu cambaleando, dormiu na porta do palácio. Davi acorda cedo e fala: pronto. Qual que era a ideia aqui? O que Davi estava tramando? Urias vai para casa, tem relação com a esposa, passa 6 meses, nasce um menino de 5 quilos. 6 meses, prematuro o menino, 6 meses. Porque eu imagino que eles não sabiam tão rápido, não tinha o exame, né, do xixi, lá não tinha essas coisas. Lá tinha que esperar tempo para saber. Nem sangue, não tinha exame de sangue, filha. Lá era a hora que a barriga. E aí Davi falou: não tem jeito não. Urias, volta para a batalha, pode voltar, só que leva essa carta, dá na mão de Abner lá, seu comandante. E selou a carta. Quando ele chega, entrega a carta para Abner, ele abre e olha, está escrito pelo rei: coloca Urias na linha de frente. Os primeiros a morrer numa batalha eram colocados lá. E Abner olha, melhor soldado, fiel. Urias, pega a lança, pelotão A. Cadê o Renan? Pelotão A. E Urias foi lá com a lança e morreu. Olha o coração de Davi. Aí Davi, logo após isso, recolhe Batseba. Batseba tem o neném nasce com problema. Ele faz um jejum, fica mal, o neném morre. Ele tira a roupa do jejum, recebe aquilo como punição. E aí o Natã, o profeta Natã, aparece para ele e fala assim: tem uma história de Deus para contar para você. Havia um grande homem com muitos bois e gados, e tinha um servo dele que só tinha uma ovelhinha, a única ovelhinha. Aí esse homem recebeu visita e ele quis dar um banquete. Em vez de pegar dos seus montes, pegou a única ovelhinha daquele homem e tomou a ovelhinha dele, matou e ofereceu o banquete. Davi, o que esse homem merecia? Esse homem merecia morrer. Esse homem merecia ser arrancado, sua descendência devia ser extirpada. Pois bem, Davi,
esse homem é você. Qual é a expressão de Davi? Lascou, me pegaram. Ai não, e agora? O meu povo que vai falar de mim? E agora minha reputação, meu reino? Davi falou algo assim? Ele falou assim: Pai, eu pequei contra ti. Ele ficou mal porque ele tocou no coração de Deus. Sabe por que você peca e não para de cair no pecado? Se arrebenta, cai, se arrebenta, cai, se arrepende e derruba. Porque você não entendeu, é que antes do outro ser prejudicado, a sua família, a sua casa, seu trabalho, seus negócios, o seu vizinho, sei lá quem, é Deus que você está ferindo. Você está ouvindo? E quando nós entendemos isso e ficamos mal, irmãos, eu não traio a minha esposa porque eu a amo, porque ela me ama. Eu não traio a minha esposa porque eu amo muito mais a Deus do que ela. O meu Deus não chama Paula, meu Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. E eu amo tanto Ele, porque eu amo tanto Ele, é que eu não tenho coragem de punir alguém que Ele ama tanto. Você está me ouvindo? Então quando nós aprendemos isso, nós andamos no caminho do arrependimento. E Davi escreveu um salmo. Quem sabe qual é o salmo que ele escreveu? Salmo 51. É o salmo logo depois que ele acorda e fala assim: Pai, eu não pequei contra ele. É claro que eu pequei contra ele, mas eu pequei contra ti. Eu feri o teu coração. E rapidamente Davi revela coisas nesse salmo. Abre aí, eu vou passar por cima por causa do tempo. Depois você confere em casa ou pega a palavra no site. Mas eu vou passar por cima. Primeiro verso, Davi pede perdão. O arrependimento tem que vir carregado de perdão. Vamos falar comigo? Arrependimento envolve perdão. Olha só, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Se você é alguém arrependido, você não tem problema de pedir perdão. Você está ouvindo? Gente que não pede perdão, e tem gente que não pede perdão. Já viu filhos? Um irmão, o outro, pede perdão para ele. Não, pede perdão para ele. Ó, não vou fazer mais. Pede perdão. Perdão, me perdoa. É assim. Porque não está arrependido, não ficou mal. Ele fez no outro, se lascou. Ele já fez comigo, então kit. É assim que pensa. Gente arrependida fala perdão, pede perdão. Segundo, verso 2. Quem está arrependido assume a responsabilidade. Alô, fala para o irmão: arrependidos assumem a responsabilidade. Olha só, verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E não põe a culpa no outro, e não fica falando: não, foi você provocou, você puxou, você foi assim, você foi duro, você não me ouvia, você fazia, você tá... Não, eu errei, eu tinha a opção de falar não, mas mesmo assim eu disse sim, eu errei, a culpa é minha. Se eu fosse mais firme, se eu ouvisse mais o meu Deus, eu não tinha errado, mas eu não tinha esse coração. Pronto. Quando alguém faz isso, irmãos, sabe o que John Maxwell fala? Nunca confie em ninguém que nunca errou. Você prefere andar com alguém que nunca errou na vida? Ou andar com aqueles que se arrebentaram tudo, aprontaram e estão de pé? Vamos lá. Esse que se arrebentou e se levantou, tem muito mais para te ensinar. Você está ouvindo, igreja? Outro, quem está arrependido reconhece os erros. Pois eu conheço, verso 3, as minhas transgressões, e o pecado está sempre diante de mim. Gente arrependida, ele não fica com aquela conversa balela: eu nunca mais cairei nisso. Aquele que está de pé? Aquele que está de pé? Cuide para não cair. Irmãos, arrependido tem noção do perigo. Arrependido, vê o problema ali, ele, opa, ó, burn,
queima, rapa fora. Está ouvindo? Gente arrependida entende que o pecado é contra Deus primeiro. Verso 4, Davi fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Alô? Gente arrependida entende que feriu o coração de Deus. Antes de eu ferir o coração da Paula, eu feri o coração de Deus. Você está me ouvindo, irmãos? Os amém estão diminuindo. Vocês não estão arrependidos, não? Oh, melhorou. Verso 5. Verso 4, perdão, 3b, ó. Está disposto, 4b. Está disposto a pagar pelos erros, quem está arrependido, da maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quem está arrependido se dispõe a pagar o preço. Está ouvindo? Filho arrependido fala assim: pai, pode bater, eu mereço tomar uma surra, eu fui mal, fui errado, pai, pode cortar minha mesada, pai, corta, pai, pode me tirar o videogame, o senhor está certo, pai, tira mesmo, eu sou mal, o senhor tem razão em fazer isso. Que filho fala isso para o pai? Por isso que os filhos demoram a arrepender, até entender. Arrependimento gera o seguinte, ó: isso tudo que eu estou sofrendo por isso foi porque eu errei. Não tem nada de errado nisso não, eu errei, estou pagando o preço. Está ouvindo? Quem está arrependido identifica as raízes do pecado. Verso 5: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Quem tem um coração arrependido sabe de onde nasce o problema, irmão. Quem tem um coração arrependido, ele está de olho, fala assim: não, eu não ando por isso aqui, irmão, isso aqui me faz cair, isso aqui é raiz, isso aqui foi assim, não, de jeito nenhum. Quem tem um coração arrependido conhece qual é a vontade de Deus. Verso 6, eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Gente arrependida sabe qual é a vontade de Deus. Gente arrependida, você já viu gente que não se arrepende e fala assim: mas o que Deus, mas Deus permite, não foi assim, Deus, ele fica pondo Deus, ele quer achar na Bíblia escorregas, ele quer um álibi na Bíblia. Quem está arrependido sabe claramente: ó, Deus não gosta disso, pronto, final, eu errei. Você está ouvindo? Amém. Glória a Deus. Terminando, fala glória a Deus. Quem está arrependido anseia por tempos melhores. Quem está arrependido quer um tempo novo. Quem está arrependido fala assim: Deus, eu sei que o Senhor restaura a nossa casa, eu sei que o Senhor restaura o meu trabalho, eu estou arrependido, porque a palavra de Deus diz: a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Está ouvindo? Só que tem arrependido. Quem não está arrependido fica olhando para aquela história antiga. Quem está arrependido esquece e fala assim: Deus tem algo novo para mim. Aleluia. Quem está arrependido sente-se envergonhado e contrito. Arrependimento sem sentimento é vazio. Eu estou arrependido, não, beleza, não faço mais não, irmão, deixa eu me arrependi, ó, me arrependi, querido, me arrependi, eu não faço mais, tá? Tem que ficar mal, tem que chorar, tem que dar diarreia, ou perdão, tem que dar piriri. Fica mal, calafrio, baixa pressão, fica mal, acorda lá. Eu estou arrependido, mas ó, fazer biquinho não quer dizer que está arrependido. Mas quem está arrependido faz biquinho. Você está me ouvindo? Pode pôr no Twitter as frases do meu pastor: quem faz biquinho não quer dizer que está arrependido, mas quem está arrependido faz biquinho. Faz, fica mal, chora, lida com a situação, remói. Eu quero acertar, eu quero. Vocês estão ouvindo, irmãos? Isso tem que gerar um reboliço em você. Isso gera não, eu preciso. Agora, se você não fica arrependido, larga de se enganar. Você não está arrependido, você só está esperando um tempo para poder de novo lá. Então, quando nós ficamos mal, é sinal que nós estamos arrependidos. Amém? Glória a Deus. Quem está arrependido
sabe que Deus tem poder de mudar a sua vida. Verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Só os arrependidos podem falar assim: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Oh Jeová, quem está arrependido não abre mão da presença de Deus. Verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Deus, a tua presença é muito preciosa, não tira de mim. Eu errei, mas não se aparta. Eu sei que o meu pecado te distancia, mas por favor, eu peço misericórdia. A tua presença é muito maior em mim. E aí, quem está arrependido teme o inferno. Verso 12: restitui a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Quem tem um coração arrependido teme o inferno. Quem tem um coração arrependido deseja ensinar o caminho reto aos outros. Verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Quem está arrependido vai rasgar a vida e falar assim: olha para mim, irmão, eu já errei, olha para mim, eu já passei muito apertado, agora eu estou de pé, anda comigo, segue os meus caminhos e desvia dos meus errados, e você vai ser próspero. Ele ensina. Quem está arrependido oferece a vida como ele não fica mal, porque ele sabe que aquilo vai ecoar, e o inferno que estava segurando a boca dele foi calado. E Deus usou aquilo para glorificar o nome dele. E muitos se levantarão por causa do testemunho. Você está me ouvindo, igreja? Oh Espírito, quem está arrependido reconhece suas fraquezas e pede por livramento. Sente-se livre para louvar a Deus. Ele fala no verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Só quem é quebrantado e arrependido adora a Deus. Só quem tem o coração quebrantado e contrito se aproxima do altar do Senhor e recebe o toque do Senhor. Só quem está arrependido é quebrantado diante de Deus. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, ó Deus. E o último item: sente-se aprovado e perdoado por Deus. Verso 19: então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Só aqueles que têm um coração livre podem oferecer sacrifícios para Deus. Fica de pé, Luciano, por favor. Eu falei o sexto, que é o arrependimento de Davi. O sétimo eu vou fazendo uma oração, que é o arrependimento do filho pródigo. E olha, ouça-me aqui, o seu pastor. Houve um dia que eu errei. Quer dizer, houve vários dias que eu errei, mas houve um que eu errei muito feio. E eu quase destruí a minha família. Fiz uma escolha muito errada, muito imaturo. Tinha acho que 27 anos na época. E eu decidi arrebentar com a minha casa. Foram 6 meses de luta que a minha esposa passou do meu lado. Na época eu era crente, me desviei, abri mão de tudo. Eu era líder dos jovens, tocava na igreja, eu era diácono. Abri mão de tudo para me atolar no pecado. Aí eu me arrependi. Eu não estava dentro da igreja que eu me arrependi, não. Eu me arrependi lá fora. Eu fiquei ainda uns 2 meses, acho, me afastado da igreja, mas arrependido. Eu comecei a investir no nosso casamento. Comecei a fazer tudo que eu não fiz. Em 6 meses que eu arrebentei com ela, ela até ficou assustada comigo. Por que eu estava investindo assim, de repente? Foi de repente. Na quinta-feira eu estava lá, o Exu Caveira, e na sexta eu não estava um anjo, mas de Exu não tinha mais nada. Aí passaram-se alguns meses, os pastores nossos na época vieram nos fazer uma visita.
oportunidade para voltar. Eu falei assim para ele: está na hora de eu voltar mesmo, é verdade, eu vou voltar. Depois de um tempo eu fui pregar. Me deram a liberdade, restaurou meu ministério. E a primeira palavra que eu preguei depois daquela fase, você lembra? O filho pródigo, o retorno do filho perdido. Eu ainda tenho um CD gravado que o irmão Enilson, ele gravava com uma capinha que ele fez com um pastor com uma ovelhinha assim nas costas, acho. Ele me deu de presente, porque aquela palavra arrebentou com a igreja. Era uma pregação de alguém arrependido voltando para casa. E o filho pródigo, essa história que Jesus conta relata muito bem qual é o coração daqueles que estão arrependidos. As pessoas erram porque elas desprezam o que para Deus é herança. Desprezaram os bens, desprezaram a vida, o ambiente da casa. O filho não era maduro para sair, mas quando o filho falou: me dá a parte que tu tens da minha herança, e partiu. Começa assim: as pessoas que colocam no coração o pecado, primeiro se afastam da casa do pai, vão para longe. Esse jovem perdeu tudo. Segunda coisa, daqueles que erram, perdem tudo, tudo que tem valor. E aí ele chegou até a desejar comer a comida dos próprios porcos que ele apacentava. E aí envolve até idolatria, porque os porcos para o judeu eram um animal imundo, e o porco era um animal venerado pelas cidades pagãs em volta. Então, sem entender isso, ele se envolveu com feitiçaria. Aquilo que ele cuidava era objeto de oferenda. E aí ele cai em si, pronto. Primeira característica de alguém que está arrependido: ele cai em si. Fala para o irmão assim: ó, cai em si. Diz a palavra caindo em si. Isso significa o quê? Reconhecendo, acordando, vendo, enxergando o seu erro. Aí ele diz assim: eu sei que meu pai tem muitos trabalhadores. Se eu voltar, meu pai pode me empregar como um dos seus servos. Então, depois que ele cai em si, ele tem que confessar que ele não é digno. Ele tem que confessar que ele é errado. Esse é um coração de um filho arrependido. Eu falo: eu errei, pai, eu estou errado, e eu preciso da tua ajuda. Outra característica: ele consegue avaliar tudo que ele perdeu. A primeira coisa que ele sente falta: a presença do pai, saudades do pai. Depois, o irmão. Depois, o lugar tranquilo de descanso. Depois, aquele clima gostoso, aquele cheiro de casa, aquele perfume de travesseiro do pai. Você lembra do perfume do travesseiro do seu pai? Lembra do perfume do travesseiro da mamãe? Eu já perdi minha mãe. Eu lembro que os dias que passaram, eu pegava o travesseiro dela e cheirava, porque era a única lembrança que eu podia ter dela, mais viva. Ver foto é uma coisa, mas sentir o cheiro é outra. Então ele lembrando de tudo isso, aí ele toma uma decisão. Fala: decisão. Eu irei para a casa do meu pai e direi para ele: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas se há em ti alguma consideração para mim, faze-me de mim como um dos seus empregados. Aí ele sai do lugar, larga tudo, não tinha nada. Ele cheirava estrume de porco, devia ter uma aparência horrível, devia estar todo mal, arrebentado. Ele vai voltando para casa, e eis que há na janela alguém
debruçado há dias esperando voltar. O pai sempre fica na janela esperando o filho. O pai sempre olha para o quarto do filho. A gente tem história de alguns pais que já perderam filhos. Alguns nem desarrumam a cama. Mantém, porque o coração aqui, ele nunca fosse embora. Pais que ficam esperando os filhos voltar das baladas. Pais que ficam esperando os filhos virem de viagem porque estão passeando. Pais que ficam lembrando dos filhos que eles brincavam. Você já participou das conversas quando a família reúne? E aí eles começam a falar: lembra quando a gente era pequeno, a gente fazia, pai, lembra daquele, a gente fazia assim. Aí o pai dava risada, você aprontava, você fazia isso, você aprontou aquilo. E um irmão tira uma com o outro. Mas o coração do pai é de olhar e falar assim: meus pequenos cresceram, mas aquele tempo a gente desperdiçou às vezes tantas coisas boas. Hoje eu já estou tão velho, não posso pegar no colo e beijar como eu beijava. Eles já estão grandes. O coração do pai sempre espera o filho. Eu vou contar uma coisa que Deus falou no meu coração quando eu voltei para Jesus. Naquela pregação, eu já preguei acho que umas 4 vezes essa palavra, porque foi a palavra da minha vida. Eu tive um discernimento. Demorou um bom tempo, o desvio do filho, ir embora, mas o retorno dele foi muito mais rápido que o tempo que ele levou para se afastar. Porque enquanto o filho vinha, o pai que estava na janela viu que lá no início da estrada, alguém, você já viu que você identifica seus filhos aonde eles estão? Se ele estiver no meio de uma multidão, você, não, ele está ali, ó, já vi. Porque o jeitinho de andar, o jeitinho de fazer é típico, você sabe. E Deus, o pai ali, que sincretiza Deus, simboliza Deus para a gente, olhou o filho voltando. Aí eu imagino ele saindo correndo e falando: arruma, filho, seu irmão está voltando. E ele foi lá, tirou a sandália que não deixava ele correr e começou a correr na direção do filho. Sabe o que eu tive de discernimento? Que o tempo para voltar ele é menor, porque enquanto você vem, tem um pai que vem também. Enquanto você vem numa direção, o pai vem em sentido a sua para pegar na sua mão. E eu fico vendo aquele grande abraço explosivo, e o pai segurando o filhão e levantando e girando ele e falar: você voltou. E ele preparou 3 presentes. Eu imagino que aquele anel estava guardado esperando o dia. Ele vai voltar. Sandálias preparadas. Ele vai voltar. As roupas dele estavam guardadas. Muitos na casa não entendiam por que você guarda essa roupa nesse lado e você toda hora tira, lava, passa. Tira, lava e passa toda semana. É porque meu filho vai voltar. Eu só estou esperando ele. Por que você vai comprar esse anel? Porque eu preciso mostrar para ele que a autoridade na vida dele vai ser restaurada. E o anel simboliza autoridade. Deixa eu falar algo para você. Quantos estão desejosos para receber um abraço do Pai nesta noite? Encontra o seu coração. Sabe, de tudo aquilo que foi mencionado aqui e falado, que pode ter te apertado, quantos desejam de fato? Você olha, eu entendi que eu preciso mudar minha história, e eu quero ter a chance hoje de responder a esse Pai bondoso que está na janela esperando aparecer o filho. Eu queria que aqueles que estão pródigos, que estão com o coração queimando,
Só você que está com o coração queimando. Você que está com o coração desejoso para mudar a tua história de uma vez por todas. Para rasgar. Para experimentar um tempo novo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu estudo. Eu queria que você saísse do seu lugar como aquele filho e viesse aqui à frente num sinal de que você está desejoso para receber algo novo do Pai.